pessoal, seja muito bem-vindo ao Fala Beth, Elizabeth Ferreira, pessoa responsável por esse canal que você já sabe, né? Toda quinta-feira eu tô aqui compartilhando informação e conhecimento que eu tenho certeza que vai agregar aí na sua vida. Mas antes da gente começar, finalizar esse mês de junho, mas não fica triste não, que próxima quinta-feira a gente volta com conteúdo novo, que eu tenho certeza que vai contribuir aí na sua jornada, tá? Só não deixa de vir aqui, dá uma olhada para ver o que a gente tá falando, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Esses são os recados que reforçam aí a nossa comunidade Fala Beth, tá bom, gente? Vamos para o último tema desse mês, um assunto. E aí, gente, conseguiu desenvolver um hábito bacana? Por aqui a gente tá esforçando. Cada quinta-feira, né? Vocês viram que a proposta também, eu tô colocando pra vocês, mas pra mim também tá se vindo, tá? Então se liga, porque a parceria daqui tá sendo muito forte. Eu espero que você aí também tenha, né, se comprometido em fazer com que pequenas ações criem hábitos incríveis na sua vida, tá bom? Eli, o último assunto desse mês, dessa semana, desse mês, o que é que você vai propor pra gente? Gente, na verdade, a gente vai fechar essa caixinha, né, da importância mesmo de criar, né, que esses pequenos hábitos contribuem para nossa mudança. E aí, eu quero falar sobre o efeito dominó. Você já parou para pensar que uma pequena ação repetida, né, várias vezes, pode te levar a um hábito? Só que por trás disso tá algumas coisas que também vai ser beneficiada por conta desse hábito adquirido. Você já pensou nisso? É isso que hoje, a proposta hoje é essa, né? Fazer com que você reflita sobre isso. Porque às vezes a gente pensa, meu Deus, mas pra que fazer esse esforço? Gente, tudo tá alinhado, sabe? Eu vou compartilhar aqui uma história minha pessoal. A Elizabeth que vocês veem hoje, né, falando sobre profissão pessoal, que às vezes eu compartilho aqui, foi fruto de uma escolha lá atrás. Na minha cabeça, eu só queria mudar meus hábitos profissionais, jurando eu que uma coisa não ligava a outra. Mas veja, não tem como, tá tudo entrelaçado, tá tudo junto, sabe? Então, assim, a profissional que vocês veem hoje reflete muito a pessoa que eu me tornei. Então, o bacana disso tudo é que, assim, uma coisa vai interferindo na outra. Então, por isso que as pessoas às vezes olham assim e falam assim, caramba, Eli, como você evoluiu na sua trajetória? E eu consigo perceber isso, sabe, gente? Por mais que as pessoas, às vezes, tem gente que não vai nem falar pra você. Mas é muito notório. Eu mesmo fico assim, ó, sabe? Meu Deus do céu, quanto eu evoluí. Né? Aquela menina imatura, que às vezes não tinha nem noção das suas ações. E hoje a pessoa já começa a pensar de uma forma assim, caramba, se eu fizer isso, vai refletir nisso, nisso e aquilo. Então, essas coisas assim, só que não foi de um dia pra noite, que tipo, ó, acordei, já tô, né, cheia de si, e sei o que eu preciso, sei o que eu tenho. Não foi assim. Foi de fato atribuindo pequenas ações diariamente na minha vida. Por isso que eu falo com tanto ênfase aqui pra vocês, sabe? A gente fala, Eli, eu quero me tornar um profissional muito de alta performance na parte das vendas, só que não existe a Eli vendedora sem que antes existisse, vou deixar assim, na lata para vocês, existisse a Eli que precisou mudar como pessoa. Por quê? Ó, quando Eli muda como pessoa, o meio dela, a forma de enxergar o outro também muda, sabe? Não é vender só por vender, é agregar valor, é entender que o valor que o cliente está atribuindo ali ao meu produto tá também vinculado ao que ele tem de imagem da Eli, o que Eli representa para ele. Então é um conjunto. Só que para esse conjunto chegar aonde chegou,
precisou ter um passado. Então, são essas coisas, minha gente, que contribuem muito. Então, isso é um efeito dominó. Então, o que você hoje pode mudar aí, nessa mudança, essa pequena ação, seja qual for, que você precisa fazer para interferir, ser um efeito dominó na sua vida. Eu precisei lá atrás me capacitar como profissional, como empreendedora, mas eu já consigo ver os reflexos disso. Como uma boa filha, como uma boa irmã, como uma boa mãe, como uma boa esposa, né? Como uma boa cristã. Então, tudo isso refletiu, né? Então, isso é o efeito dominó que a gente fala. Mas eu coloquei mais algumas coisas, ó. Você não é o que você sonha. Você é o que você faz todos os dias. Isso é uma frase, né? Bem clichê, mas faz muito sentido. Às vezes a gente sonha, imagina, e eu sei porque eu também já tive desse lado, e às vezes eu até me coloco nesse lado de ser muito sonhadora, assim, e às vezes quando cai a ficha, eu disse assim, opa, mas para esses sonhos acontecerem, você tem que se movimentar, você tem que implementar aí hábitos, estratégias, organização, planejamento na sua rotina para contribuir para a realização desse sonho. Então, tudo isso tá junto. Então, essa frase é muito pertinente, tá, gente? Eu coloquei aqui ainda mais, ó. Construir uma identidade. Uma pessoa saudável não é só uma pessoa que faz dieta. Então, imagine que um pequeno hábito, que uma pequena ação que vai construir um hábito. Um exemplo. Eu quero me tornar uma pessoa com corpo funcional, né? Saudável, que esteja assim, acompanhando a minha rotina, tudinho. Mas eu preciso ali atribuir a esse meio uma dieta que me nutra, né? Só não comer, por impulso. Então, isso também se torna uma identidade. Então, veja, pequenas ações que vai construir hábitos, que também vai se tornar sua identidade, né? Quantas vezes a gente já me falou, Eli é muito estudiosa. Gente, eu nunca fui muito estudiosa. A verdade é essa, né? Eu nunca gostei. Hoje eu sou apaixonada, eu amo pegar um assunto e eu leio assim, tem tempo, né? Meu Deus, isso não é mais um esforço que eu tenho que fazer nas coisas que eu gosto. Mas por um bom tempo foi, né? Eu precisei me esforçar para que essas ações se tornassem um hábito. Então eu quero que você reflita sobre isso, sabe? Que de fato tem um efeito dominó. Não é só para uma coisa só, vai contribuir para um todo, tá? E aí a gente tem que também pensar nisso. Quem você quer ser? Eli, mas isso também tem a ver com os hábitos que eu tô me tornando? Lógico. Porque hoje você tá plantando aí, né? Nessas pequenas ações. Mas se você nutrir ela com o decorrer do tempo, ela vai frutificar. E eu consigo já perceber aqui, minha gente, o Fala Beth é fruto das minhas pequenas ações. É tão bacana quando dá assim, sabe, os insights. Eli, mas isso é tão óbvio. Eu sei, gente. Mas não subestima o óbvio, sabe? Não subestima. Porque é o óbvio que faz, eu digo a todo mundo, né? O óbvio é óbvio com a mente treinada, com a visão treinada, com a escuta treinada. Então é isso. É isso que você tem que ter aí. Poxa, isso é tão óbvio. Aí ele plantou lá atrás, tá compartilhando aqui pra gente seus conhecimentos, mas porque teve o início, né? Então é isso que vocês têm que também pensar. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Coloquei ainda mais, ó. Que hábitos essa pessoa teria? Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Que hábitos as pessoas de sucesso elas geralmente costumam ter? Mas eu quero ser uma pessoa de sucesso, mas eu ainda não sou. Mas o bom do hábito, minha gente, é que a gente consegue construir ele e desenvolver e aprimorar ou até de adicionar ou substituir. Então o hábito é muito bacana.
Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá se dando esse momento, sabe? Pra refletir, pra ver se realmente faz muito sentido isso. Ele faz. Como é que eu posso atribuir esse conhecimento na minha vida? Então é isso, gente. Ó, coloquei até aqui, ó. Pra gente concluir, pra gente finalizar. Quem você quer ser daqui a um ano? Poxa, mas agora você foi longe. A gente não tem um hábito, né, de fazer uma projeção muito longa. A proposta aqui foi 30 dias. Mas com 30 dias você já consegue mensurar. Ou você também já consegue visualizar aquela pessoa que você vai se tornar se você implantar, né, colocar na sua rotina essas pequenas ações, tá bom? Pensou? Finalizamos bem reflexivo, né? Mas é importante, gente. Isso é muito importante pro teu crescimento. Acredita nisso, tá bom? Fechamos a caixinha. Próximo mês a gente volta. Lógico que a gente volta. Mas antes, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Afinal de contas, isso aí contribui para fortalecer a comunidade Fala Bet. Um cheiro, fiquem com Deus. Próxima quinta-feira a gente volta. Agora sim, a gente volta com Fala Bet. Tchau, gente.